Thiago botou um comentário aqui. Caia fora de contato com a leitura é difícil de entender e piada ruim que precisa ser explicada. Nos investimentos é a mesma coisa, só entrar naquilo que você entendeu bem. É a Aqui, mesma Thiago, coisa explicar piada, né, Lon? eu vou concordar em parte, né? Eu vou explicar para você no que eu vou concordar e no que eu discordo. Eu concordo da piada. Piada que você precisa explicar não é piada. Ela ficou Perdeu a graça. complicada, perdeu a graça, né? Mas a leitura difícil, aí eu já discordo um pouquinho, da mesma forma que o investimento em empresas que são um pouco mais complicadas. Mas eu vou mais longe um pouquinho para você entender, tá? A leitura difícil, ela é aquele primeiro contato que você tem, às vezes, com um tema ou com alguma coisa que você quer aprender, né? Então, assim, até escovar dente, quando a gente é criança, é muito difícil, porque a gente não tem coordenação motora, né? Mas hoje você escova os dentes pensando em outra coisa, né? Dirigir é muito difícil. Quando você senta no carro, tudo aquilo é difícil. Engatar a primeira, pisar na embreagem. Hoje em dia o carro é automático, né? Mas antigamente você pisar na embreagem, soltar o freio de mão, fazer controle de embreagem. Hoje você faz isso naturalmente. A leitura difícil é a mesma coisa. Mas ela traz para você um benefício, que é você expandir os seus horizontes. Então, assim, eu não recomendo você começar pela leitura difícil, né? Ninguém começa correndo, você começa engatinhando, depois você vai andar, depois você vai correr, né? Mas se você nunca experimentar correr, você vai ficar sempre andando. Então, a leitura difícil e o investimento mais complexo, ele tende a ficar mais claro conforme você vai se expondo a ele. Mas se você evita, você nunca vai conhecer, tá? Agora, o investimento que ele é mais complexo, quando eu falo de complexidade, eu não digo para você o seguinte, que empresas complexas são melhores do que empresas simples. Pelo contrário, né? O Schneider sabe, eu gosto de empresa que dá lucro por gravidade, né? Como o próprio Warren Buffett diz, o negócio tem que ser tão simples que até um idiota consiga tocar. Porque um dia um idiota vai tocar essa empresa. Nem sempre vai ser o cara mais inteligente ou o cara mais tecnicamente capacitado que vai tocar aquela empresa, né? Você imagina que às vezes uma empresa familiar em que o dono tem olhos de dono, ele toca aquilo como dono, né? A família toca. Aí o cara morre e assume o filho que não tem a menor intimidade com aquele negócio. A chance que aquilo vai por água abaixo, né? Ou, por exemplo, o cara resolve sair e coloca lá uma gestão que é diferente da empresa que ele tem, né? Então é difícil você ter isso. Ou um negócio que é muito complexo, tem uma cadeia produtiva muito complexa. Bom, não, bom é aquele negócio que é simples de acontecer, né? Então, por exemplo, produzir Coca-Cola é fácil, né? O cara só vende Coca-Cola. Produzir chinelinho de plástico é produzir chinelinho de plástico. E tem algumas dificuldades lá que você vai entender, que é marca, licenciamento de produto, né? Banco é relativamente simples, é pegar dinheiro das pessoas e emprestar dinheiro para outras pessoas. O que você vai olhar? Você vai olhar a carteira de clientes, a característica da carteira de clientes, a inadimplência. Então, são negócios que são simples de você entender, né? Agora, não, qual é a cadeia produtiva do urânio? Pô, cadeia produtiva do urânio. Quem é que usa urânio? Quem é que produz urânio? Tem urânio de um tipo, urânio de outro. Né? Pô, a cadeia produtiva de combustíveis. Aí você tem retirar lá do pré-sal, você tem a outra que é não sei aonde, aí você tem as prospecções de superfície, aí para você fazer aquilo você tem uma máquina entendeu a diferença de um negócio e outro, né? Entre você fazer Coca-Cola e tirar petróleo do chão. Mas quando você começa a entender ou você vai se expondo, às vezes você consegue encontrar bons negócios também, né? Lógico que você não vai começar pelos negócios mais complicados, você vai começar pelos negócios mais simples, mas não parar por ali, né? E entender que essa complexidade, ela pode te trazer oportunidades, né? Mas nem sempre as suas oportunidades vão estar em operações muito complexas. Então, entender, ler, aumentar a sua cultura geral de investimentos, ela tem hora que você vai ter que passar pela leitura difícil, né? Então, assim, ler um balanço financeiro de uma empresa, ainda que seja uma empresa simples, ou uma empresa que gera lucro muito fácil, ele no primeiro momento é ruim, dói,
né? Quando você lê lá sobre retorno sobre investimento, taxa interna de retorno, ROI, banco de terrenos, concentração de inadimplência, índice de Basileia, cara, você não sabe nada do que é isso. Mas conforme você vai lendo, aquilo vai se tornando simples, né? Então, começar por empresas simples é bom, mas você tem sempre que se desafiar a entender um pouco mais. E quando você perceber que o negócio é tão complexo e tão complicado, você vai falar, não, isso aqui não. É melhor eu ir para o outro caminho, que o outro caminho está dando certo. Tá? Então tem regra para tudo, mas essas regras, às vezes, você tem que colocar em contexto. Às vezes tem negócios simples que não são lucrativos, e aí você vai entender por que eles não são lucrativos, porque você já se expôs a eles, você já leu e já entendeu. E tem negócios complexos que são extremamente lucrativos quando você entende, porque a barreira inicial para entrar naquele negócio, você já venceu, que é entender aquilo quanto outras pessoas desistiram. Tá? Então, precisa pesar um pouquinho aí uma coisa e outra, né, quando você vai fazer os investimentos, e principalmente no amadurecimento do investidor no longo prazo. Concorda comigo, meu amigo China? Concordo perfeito, Elon. É isso aí. Valeu, vamos